Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. O preconceito do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra provocam estes melindres, nascido do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a pagar as injúrias por injúrias, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Esta é a razão pela qual a lei de Moisés dizia: olho por olho, dente por dente. Lei que estava de acordo com o seu tempo. Mas o Cristo veio e disse: pagai o mal com o bem. E disse ainda: não vos resistais ao mal que fizerem por vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra. Ao orgulhoso, esse ensinamento parece uma covardia, pois ele entende que há mais coragem em suportar um insulto que em vingar, já que a sua noção do que é a vida alcança somente o momento presente. Devemos então entender ao pé da letra que esse ensinamento de Jesus? Não. Da mesma maneira que aquele que diz para arrancar-lhe os olhos, e se este for o motivo de escândalo. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar todas as ações da lei deixada no campo livre aos maus, que nada temeriam. Se não colocarmos um freio às suas agressões, logo todos os bons serão suas vítimas. Até o próprio instinto de conservação, que é a lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem a luta. Por essas palavras, Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos, ao vivo. Boa noite a quem está assistindo ao vivo também. Eu fui atrás dessa palavrinha no dicionário e diz assim: vingança, ato praticado em represália contra aquele que é ou será a causa de algum dano relacionado ou rival. Daí eu fiquei pensando, é complicado. A vingança é um sentimento muito antigo. Ela vem conosco há muitos milênios de anos. E ela nos traz um sentimento de querer fazer a justiça com as próprias mãos, como diz ali o Evangelho. Antigamente, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio e rompeu essa lei com a lei do amor. E o que acontece quando nós queremos fazer vingança conosco? Nesse momento, a gente absorve energias, porque nós sabemos que o mundo é energia, nós somos energia. Então, dar o troco. Por que a gente quer dar o troco sempre? Por causa de uma coisa que todos nós carregamos dentro de nós. Uma palavrinha tão pequena, mas que faz tanto mal para o ser humano. Não tem uma pessoa que não tenha orgulho e vaidade. Por mais simples que a pessoa seja, ela tem esses dois sentimentos dentro de si. E vai depender de como é que nós vamos trabalhar esse sentimento dentro de nós, é que nós vamos agir com a vingança.
Existem as grandes vinganças e as pequenas vinganças. As sutis, aquelas que nós achamos que não nos fazem mal, como uma vingança de uma adolescente. Por exemplo, aqui uma historinha que eu tenho para contar para vocês. Ela tinha 16 anos, era modelo, e foi participar de um concurso numa cidade que tinha 5 mil habitantes. Mas ela não tinha uma roupa adequada para desfilar e pediu emprestada para uma amiga. A amiga emprestou a saia, ela fez o desfile e saiu vitoriosa pela beleza, por ela ser já uma modelo. E a amiga ficou com aquela coisinha chamada ciúmes, raiva, inveja, e decidiu defamá-la, dizendo que ela tinha roubado a peça de roupa. Demorou anos para que isso fosse esquecido pela cidade. É assim que a gente faz, às vezes, no nosso trabalho, na nossa vida do dia a dia. Às vezes um amigo nosso está indo bem, está bem sucedido, e a gente fica com aquela invejinha. Poxa, por que ele e não eu? Se eu também tenho capacidade. E aí a gente gera aquele sentimento de querer o lugar do amigo, de querer possuir aquilo que ele tem. E começa um sentimento ruim dentro de nós, uma energia ruim, que a gente não se dá conta, porque é inconsciente. Às vezes, até em casais acontece. Porque você descobriu alguma coisa do teu marido que não te fez bem, você vai lá e quer se vingar, quer agir por conta própria, porque ele não te falou naquele momento. Mas você se pergunta, será que ele não me falou porque ele estava com vergonha? Porque ele estava com medo? Qual o sentimento que fez ele se calar? A gente esquece que às vezes as pessoas também têm sentimentos. A gente só guarda o nosso sentimento. Aquela mágoa, aquele sentimento nosso. Pô, só nós sofremos. Não é assim. A gente esquece que às vezes nós provocamos esses sentimentos nas pessoas por causa de nossas atitudes. Às vezes nós somos pessoas muito exigentes, queremos as coisas do nosso jeito. Então, quando o marido chega lá e quer falar, nós estamos naquele momento, do meu jeito vai ser assim, eu que faço, e ele vai lá querer falar e você freia ele, por causa da tua atitude. Daquele momento, ele ia falar a verdade para ti, ele não falou. E você, com o tempo, descobre e guarda mágoa, ressentimento, e vai querer fazer aquela pequena vingancinha. E aí começa o desentendimento entre casais, às vezes, por uma atitude própria tua, que você não deixou ele falar. Às vezes pode acontecer com os nossos filhos também, que a gente acha que é dona da verdade, que a gente é que é mãe e que tem a razão. Mas será que às vezes a gente não coíbe o nosso filho de falar por causa dessa nossa atitude? Daí ele se fecha, se cala. O silêncio também é uma vingancinha. Porque daí vem a raiva, o ressentimento, ele diz, eu não vou falar para quê? Ela não vai me ouvir? Não adianta. É assim que a gente age. Essas são as pequenas vingancinhas. E tem as grandes, aquelas que machucam mais, aquelas que deixam a pessoa doente. Aqui eu tenho outra história de um senhor que ele tinha um filho de 8 anos que foi sequestrado em 1972. O nome dele é Massak
Ota. Ele era um vendedor, um comerciante. E ele, quando descobriu que quem sequestrou e matou o filho dele, por ser de menor, eles não iam ganhar a prisão perpétua, digamos, ele ficou revoltado. Chegou em pensar em vingança. Ele pensou em entrar no tribunal e matar as pessoas que tinham feito aquilo com o filho. Mas algo o freou, ele parou, refletiu e viu que essa atitude não o ia fazer mais digno, e sim ia prejudicar mais o restante da família dele. E ele parou, mas o ressentimento ficou. Ele só saiu quando ele teve a coragem de visitar os algozes da morte do seu filho na cadeia, ir lá conversar com eles, e viu que esse ato fez ele reagir e perdoar. É assim que a gente age às vezes, mas muitas vezes não. A gente só quer saber da vingança. Que melhor exemplo de vingança do que as guerras? Essas guerras que acontecem no mundo por crenças religiosas, por querer fazer a tua palavra valer mais do que a do outro. Para que criar conflitos se a gente pode ter a paz? Depois do ato feito, não tem volta. Fica a dor, fica a mágoa. Se a gente for analisar, na Segunda Guerra Mundial, ficou muita mágoa, muito rancor, muito ódio, pelas próprias reportagens que a gente vê até hoje, das pessoas que foram maltratadas. Serviu para a gente nunca mais cometer esses erros. Mas a gente não aprendeu ainda. A gente continua cometendo os mesmos erros, pequenos e grandes. Por quê? Porque o nosso orgulho é muito ainda presente. Cada um tem uma maneira de representar esse orgulho. Cada ser humano tem uma maneira de representá-lo. Tem uns que o representam pela vaidade. Tem outros que o representam pela inveja. Tem outros que o representam pela indolência. Tem outros que a representam pela luxúria. E assim por diante. Todos nós temos isso dentro de nós, esses sentimentos. Vocês vão me perguntar por que eu estou falando nesses sentimentos. Porque eles é que geram o ódio e a vingança. Mas cada um é gerado de uma maneira diferente. Por exemplo, quem tem indolência, a pessoa não quer conflito, não quer entrar em brigas. E isso faz com que ela, às vezes, se cale para não falar, quando deveria falar, para evitar o conflito. Às vezes a gente tem que abrir a boca. Quem tem a vaidade, às vezes não fala por causa da própria imagem. Ele quer ser o tal, o bonzinho, o bem visto, e acaba se calando e não falando, e acaba se prejudicando. Quem tem a intensidade da luxúria, às vezes peca por falar
e fala com tanta intensidade que ele não se dá conta que acabou magoando e atingindo o ponto fraco da pessoa, e essa pessoa às vezes não está preparada para ouvir aquilo que a pessoa falou, e aí vem a mágoa e o rancor e gera um sentimento ruim naquela pessoa que vai atingi-lo. Então, estão vendo como a gente mesmo provoca às vezes situações? Aquele que tem o sentimento da inveja, mas não essa inveja que todo mundo conhece, é outra inveja, uma inveja com intensidade, com um sentimento de, como é que eu vou expressar? A falta das coisas, de ter. Sempre está faltando alguma coisa. E nesse momento, nessa falta de ter, de não poder ter aquilo, aquela coisa, ela gera um canal para desejar os dos outros. Os outros sempre são melhores, nós temos mais. Eu não tenho, aquele tem. E aí gera o sentimento de querer, de poder ser melhor. E com isso vai gerar outros sentimentos junto e vai gerar uma grande vingança. Porque eles vão planejar como fazer. E aí mora o perigo. Na energia dispensada por isso. Da pessoa e daquele que vai absorver. Porque é uma troca constante. O pensamento é uma onda muito grande. Nós aqui, cada um de vocês agora, está pensando em algo. Muitos estão prestando atenção, mas outros estão com o pensamento longe. E esses pensamentos voam como ondas e vão até atingir o seu obstáculo, a sua pessoa. E é isso que nós temos que ter cuidado. Porque aí é que mora o perigo, nos nossos pensamentos. A gente tem que aprender a vigiar. Já Jesus dizia, vigiai e orai. Se a gente levasse essa máxima todos os dias para a nossa vida, a gente não teria pensamentos ruins, não teria vontade de se vingar e não teria vontade de fazer o mal. Vocês vão me perguntar, mas como é que a gente faz para se livrar desse sentimento? A melhor maneira de se livrar desse sentimento é a caridade. Mas não aquela caridade monetária, material, mas sim a caridade de ajudar, de ser útil, de trabalhar pelo bem do nosso próximo, mesmo sendo aquele próximo o nosso inimigo. Porque se a gente realmente se bota para trabalhar, se engaja num trabalho voluntário e vai lá com vontade, com amor, a gente aprende a amar os outros. Porque muitas vezes, o que a gente faz? A gente só sabe trabalhar, se ligar ao material. E esquece que existem muitas ONGs e hospitais que precisam de gente voluntária para ajudar a cuidar de doentes, de pessoas nos hospitais. Ou às vezes o teu próprio vizinho está ali do lado precisando de uma palavra amiga. Você se acha que você está cheio de problemas, mas quando você começa a ouvir o problema do outro, você vê que teu problema é tão pequeno e você começa a querer ajudar. E aí é que começa a melhora. E você sai desse ciclo negativo da vingança. E vocês vão me perguntar,
Pô, mas você só está falando da vingança, não vai falar do ódio? Vou falar do ódio. É que eles andam muito juntos. O ódio, no dicionário, diz que é a raiva, rancor, repugna e aversão. Olha só. Raiva, rancor, repugna e aversão. Mas para a gente chegar a esse ódio, a gente tem que ter muita mágoa no coração. Mas muita mesmo. É como um acúmulo. É como se a gente fosse acumulando lixo dentro de nós. E não jogasse esse lixo fora. E a gente vai acumulando, e não vai botando para fora, e vai acumulando, e vai sentindo rancor, raiva, e a gente acaba se detestando por ter esse sentimento. O ódio é um sentimento nada mais do que o sentimento de raiva muito mais intenso que o indivíduo tem. Porque a raiva acontece no momento que você não é aceito. Às vezes você tem um pensamento, a pessoa chega lá, não é assim. Daí você fica com raiva. Mas é uma raiva tênue. Agora, quando essa raiva se intensifica, vira preconceito, e você não consegue lidar com isso, aí mora o perigo. Eu estava pesquisando para essa palestra e queria trazer umas imagens, mas o que eu achei foi muito, como é que eu vou dizer, agressivo, na minha opinião. E nessas coisas de pesquisar na internet, eu achei uma reportagem de anos atrás de um grupo chamado Skinheads, se não me engano. Eles são a favor do nazismo. Por quê? Porque eles dizem que a raça branca é superior. Mas quem garante que a branca é superior? Se para Deus todos nós somos iguais, fomos criados simples e ignorantes, só por causa de uma cor, de um pensamento, criar tanto ódio e fazer tanto mal? Eles são contra. Um pouquinho que eu vi ali, contra os negros, os nordestinos, qualquer um que não seja branco, e ainda por cima contra o homossexualismo. Vejam quanto ódio existe nesses rapazes, que eles chegam a tal ponto de violência, de machucar e destruir pessoas. Para que fazer isso? Se todos nós somos iguais? Por causa das nossas opções? Por causa do nosso cor de pele? Ou por causa da nossa origem, onde a gente nasceu? A gente é diferente? Não. Não somos diferentes. Para Deus, todos somos seus filhos. Todos seríamos então irmãos. Nós seríamos todos irmãos. E por que criar esses ódios dentro de nós? Esses preconceitos? Para que fazer isso? Por causa de um pensamento? Vale a pena? Eu diria que não. Porque todos nós somos seres inteligentes e capazes. Ninguém aqui não é capaz. Todos
até um deficiente físico, mental, a gente vê que ele é capaz. Eles provam dia a dia para nós que eles são capazes, que eles são filhos de Deus e eles vieram para ser amados. E é isso que nós temos que fazer: amar-nos, querer ser melhor e querer ajudar ao nosso próximo. Mas como é que nós vamos amar se temos tanta mágoa e tanto rancor dentro desse coração? Com uma palavra que poucos atuam, que é o perdão. O que é perdão, na verdade? É chegar e dizer para a pessoa: me perdoa, eu não quero mais errar? Não. Perdão é uma coisa muito grande, que ela modifica as nossas células. Faz um tempo atrás, eu sempre recebo no meu e-mail o momento de reflexão, e veio sobre o perdão. Descobrindo o Perdão se chama o tema. E aqui o Dr. Frederick Link, diretor do projeto Perdão da Universidade de Stanford, ele escreveu um livro sobre o poder do perdão. Ele está estudando como é que o perdão age no nosso organismo. Ele fez várias pesquisas e viu que as pessoas que perdoam de verdade, elas modificam o seu campo energético celular. Pessoas que não estavam perdoando, elas estavam fracas, com problemas de pressão alta, depressão, fora outras doenças. E ele começou a ensinar, a refletir sobre o perdão, e essas pessoas começaram a fazer. Não precisa você chegar e ir lá para a pessoa pedir perdão pelas tuas atitudes ou pensamentos, mas sim você esquecer, apagar, parar para pensar, reagir antes de agir. Porque se você não fizer isso, você vai acabar se minando, se destruindo como ser humano. E como o próprio Evangelho diz, o medo, conservação, diz que nós temos que preservar a nossa vida, que é o bem mais valioso que Deus nos deu. Por muito que a gente sofra, a vida, ela nos pertence. Ela não foi dada para a gente ser feliz. Então, para que nós vamos guardar esses sentimentos em nosso coração? Ficar com esses ressentimentos, essas mágoas, esses ódios, essas raivas, nos minando, em vez de cultivar o perdão em nossos corações. Daí ele fala, primeiro, concentre-se no fato da ofensa. Quase sempre quando nós sentimos ofendidos, nossa tendência é aumentar o que de fato aconteceu. E realmente, quando a gente se sente ofendido, a gente acha que aquilo é muito grande. E a gente tem que parar e pensar. Segundo, tente entender o que ocasionou a ofensa. Por vezes, somos nós mesmos os promotores dela, por algo que tenhamos dito ou feito.
quantas vezes nós mesmos provocamos a raiva, o ódio e a inveja e a vingancinha da pessoa que está do nosso lado. Por uma pequena palavrinha que naquele momento a pessoa não estava para ouvir. Terceiro, focalize a natureza humana do agressor. Não só a sua atitude, pense em que nós mesmos no trato pessoal, em momentos de estresse, de cansaço, dizemos coisas que constituem mais um desafeto. Quantas vezes a gente está em casa cheio de coisa para fazer, chega o filho, a esposa, ou mesmo no trabalho e diz, me deixa em paz que eu quero fazer minhas coisas. E essa atitude às vezes mina. Ou às vezes a gente está com tanta coisa e a gente não sabe responder. Estão vendo quanta coisa a gente pode evitar por uma pequena atitude? Quarto, perdoe apenas para si mesmo. Ninguém mais perdoa em seu coração. Perdoe apenas para si mesmo. Ninguém mais. Perdão em seu coração não é indispensável que você comunique o fato ao algoz. Se você perdoar de coração o ressentimento que você tem, se você realmente esquecer, você vai ver que aquele fato não vai te magoar mais, não vai te melindrar, não vai te machucar. Ao momento que você não sente mais aquela coisa te machucando, é porque você realmente perdoou. Enquanto existir a mágoa e o melindre, você ainda está sem o perdão. Então, enfim, lembre que perdão de forma alguma significa que você concorda com a forma, muito menos com o que você deve permitir e que o tratem injustamente. Quer dizer, a gente perdoa, mas a gente sabe que aquela pessoa fez algo injusto conosco. Como diz, às vezes meu marido, perdão não isenta da culpa. Então, a gente tem que se isentar da culpa também, para ser livre e feliz. Que esse é o nosso objetivo. Nos livrando da vingança e do ódio dentro de nós, vamos ser seres mais dóceis, mais compreensivos com o nosso semelhante. Olhemos primeiro para as nossas falhas, para depois olhar as falhas dos outros. Vejamos que nós temos muitos defeitos, assim como os nossos irmãos também têm. O nosso marido, nosso filho, nossos parentes. Nós estamos aqui aprendendo. E aqueles que não estão? Que não vão em religião nenhuma, que não seguem nada, porque qualquer religião te ensina esse sentimento do perdão. Eu sei porque semana passada eu fui no batizado da minha sobrinha e exatamente foi esse o tema, sobre vingança, ódio e perdão. Coincidência? Não. É que o mundo está mudando e todo mundo está falando o mesmo idioma, só nós que não queremos entender. Depende de nós a grande mudança. Depende de nós o que nós queremos para nós. Se nós queremos esses sentimentos ou o sentimento de amor e perdão. E aquilo que Jesus vem ensinando há 2000 anos. Amai-vos uns aos outros como a nós mesmos. Reconhecei
a todos por tanto se amarem. Mas o verdadeiro amor, que é a compreensão do perdão e nos ajudarmos mutuamente através da caridade, sermos realmente caridosos, não só de fachada. Era isso que eu tinha para falar para todos vocês hoje. Boa noite, muito obrigada. Tema para a gente levar para as nossas vidas, né? Para pensar a respeito.